Hoje eu estou iniciando, portanto, uma nova série intitulada Herdeiros da Promessa ou das Promessas pela Graça. Diga: herdeiros das promessas pela graça. Antes de eu começar a pregar, eu gostaria de fazer uma pergunta retórica. Eu espero que vocês saibam a resposta, mas é importante você conhecer o conceito para a gente poder pregar então. O que é um herdeiro? Que recebe herança, tudo bem. Mas por que a pessoa recebe a herança? Porque ela tem direitos, sim ou não? Existe o direito da filiação, né? O filho tem direito à herança, por lei. Mas existe também a herança que é dada para aquele que não é filho. Se o indivíduo quiser incluir no testamento dele, na vontade dele, uma pessoa que não seja filho, ele tem direito, sim ou não? Tem que escrever. Mas o conceito que a gente precisa entender é que herança tem a ver com direito. Por exemplo, um filho que não seja um bom filho, tem direito à herança? Tem ou não tem? Você já viu algum filho falar: eu não mereço essa herança, eu não fui bom para com meu pai? Você já viu alguém abrir mão da herança por causa disso? O cara briga até o fim pelo que ele tem direito. Hoje eu quero mostrar para vocês que todas as promessas de Deus acontecem na vida do crente não porque ele merece, mas porque ele tem direito de herança. A palavra de Deus diz assim: a todos quantos o receberam, está falando de Jesus, deu-lhes o poder, o direito, de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quantos aqui já fizeram um convite para Jesus entrar na sua vida, para que Ele seja o seu Salvador? Quantos creem que lá na cruz Jesus morreu pelos seus pecados? Quantos creem nisso? Você não tem dúvida nenhuma? Então a Bíblia diz que você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você tem direito à herança. Amém ou não? Que herança? A Bíblia diz que Jesus herdou todas as coisas e que nós fomos feitos co-herdeiros juntamente com Cristo. Diga para a pessoa do teu lado: o que é de Jesus é teu. Você está me entendendo, meu irmão? Quantos aqui tem uma Bíblia na sua casa? Pode ser em papel, pode ser no celular, pode ser em iPad. Diga para a pessoa do teu lado: tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Tudo que a Bíblia diz que eu sou. Por isso agora, a minha mente está aberta, meu coração escancarado, para entender e receber toda a herança que Deus tem para mim. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Eu quero então fazer algumas reflexões sobre esse tema, em cima da teologia paulina. A primeira reflexão que é importante você entender é que nós herdamos, diga assim, herdamos as promessas pela fé. Romanos 4,13 diz assim: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Diga para a pessoa do teu lado: não é pela lei, é pela fé. Diga: Abraão se tornou herdeiro do mundo, e a sua descendência se tornou herdeira do mundo, não pela lei, mas pela fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que tem facilidade para aceitar
pela fé a salvação, sim ou não? Quantos aqui têm certeza da salvação? Diga, eu tenho certeza absoluta. Eu não vejo ninguém duvidando no meio dos crentes. Se você chegar muitas vezes aí para um católico, se você está salvo, ele fala, não sei. Só Deus é que sabe. Por que ele tem esse discurso? Porque ele não entendeu ainda que é pela fé. Toda vez que alguém acredita que vai ser salvo pelas suas obras, vive inseguro. É ou não é verdade? Mas quando você entende que a tua salvação não depende do que você faz, mas depende do que Jesus fez, você passa a ter segurança, sim ou não? Até aqui tá todo mundo concordando. Agora, a gente é salvo pela fé. E todas as outras bênçãos que Deus promete, a gente recebe como? Pela fé ou pelas obras? Quem acha que é pelas obras, levanta a mão. Essa igreja é muito doutrinada. Não vou nem pregar, mas já não preciso pregar. Mas na prática, gente, não é bem assim. Quantas vezes você precisa de uma porta aberta de Deus e você, quando vai orar, fala, Senhor, eu não mereço. Ou então você está com uma enfermidade, precisa de uma cura, fica com aquele discursinho, você não merece. E a pessoa então não consegue se apropriar, porque crê que foi salvo pela graça, mas acha que tem que merecer a bênção. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, você não tem que merecer a bênção. Você tem que se apropriar dela. Eu vejo essa situação mais ou menos como a Bíblia mostra. A Bíblia diz que o povo de Israel, antes de Jesus, era como um filho népios. A palavra népios significa infante. É herdeiro ou não é? Mas usufrui da herança? Por exemplo, você tem 10 anos de idade, teu pai tem uma Ferrari na garagem, você pode dirigir? Por quê? Não tem idade. Não tem nem tamanho para esticar lá o pé e botar no acelerador. Não tem habilidade, não tem como. Então, a Bíblia diz que lá no Velho Testamento as pessoas já eram herdeiras de Deus, mas ainda não tinham entendido o que é a herança pela graça. Mas Paulo fala do filho maduro, do filho adulto, que é ruiós. Este filho, ele já tem plenitude de idade, de capacidade para ir lá e sacar tudo que é dele. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, se você é de Jesus, você precisa entender que você pode chegar à maturidade e experimentar toda a promessa de Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus. Mas eu encaro essas pessoas que já são salvas, mas que não entenderam que o direito de herança não tem nada a ver com o que você faz, mas com a vontade de Deus. Porque uma pessoa que chega para Deus e fala assim, ó Senhor, eu não mereço, acha que essa humildade está agradando a Deus. Isso é uma falsa humildade. Sabe o que é isso? Incredulidade. Você não tem que merecer nada. Queridos, você quer saber de uma coisa? Sabe quem eram as pessoas que eram curadas por Jesus? Eram os fariseus religiosos ou eram os pecadores? Os pecadores? Quer dizer que o indivíduo com um pecado pode receber uma promessa? Pode. Tem uns fariseus que falam, como é que ele fala em línguas? Ele está em pecado. Não pode acontecer. Quem te disse? Primeira coisa que eu quero te perguntar, quem aqui está sem pecado? Olhe para a pessoa do teu lado e fala, você está sem pecado? Querido, não tem ninguém que esteja sem pecado. Quando Jesus andava, sabe quem eram as pessoas que eram curadas? Os pecadores. Sabe quem eram as pessoas que procuravam Jesus? Os pecadores.
Os fariseus religiosos, todos fugiam de Jesus. Eles não precisavam de Jesus. Eles estavam olhando para Jesus sempre para criticá-lo. Ah, se ele fosse profeta, ele saberia que essa que toca nele é uma prostituta. A religiosidade, este sentimento de que eu posso ser justificado por mim mesmo, afasta as pessoas de Deus. Os pecadores que eram sabidamente pecadores, eles chegavam em Jesus e recebiam dele o que ele tinha para dar. Aquele leproso, quando chegou perto de Jesus, Jesus estava pregando no Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de pregar, ele se aproximou e disse: Senhor, se tu quiseres, pode me fazer limpo. Jesus falou: eu quero. Foi lá e tocou nele, ele foi curado. Aquele homem, pela lei, não podia nem estar ali, porque um leproso tinha que ficar fora do arraial. E ainda tinha que vestir badulaques que faziam barulho para que ninguém chegasse perto dele. Mas ele, pecador, ele quebrou a lei para chegar perto de Jesus. E Jesus o curou. Aquele paralítico que foi curá-lo, chamaram ele na sinagoga. Ele te curou no sábado. Quem é esse que te cura? Eu não sei, de uma coisa eu sei. Ele era cego, né? Eu era cego e agora eu vejo. A mulher com fluxo de sangue, jamais pela lei podia tocar em Jesus, porque ela estava impura, e ela entrou por trás da multidão e tocou no Jesus e foi curado. Querido, não é nada além da incredulidade que te impede a bênção. Olhe para a pessoa do teu lado, diga: você herda as promessas de Deus pela fé. Segundo ponto, quando tentamos herdar pela lei, a fé é anulada. Veja o que o versículo seguinte, Romanos 4,14 diz: pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Eu ouso dizer que se eu não tivesse feito esta propositura e perguntasse para vocês o que é que pode cancelar a promessa, ia ter alguém que levantar a mão e dizer: pecado. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: a única coisa que cancela a promessa é a incredulidade. Aqui eu preciso fazer um parêntese, tá? Eu não estou de maneira nenhuma, de longe, eu estou querendo dizer que você pode pecar. Pecado é que nem uma droga. Ele é prazeroso, mas traz cadeia. Por exemplo, o cabra que cheira cocaína. Fábio aqui cheirou coca, posso falar, né? Você já deu testemunho. Ele é líder do Reviva, gente. Ele é líder do Reviva, então ele pode falar para ele. Eu gosto de dar testemunho vivo. Porque eu nunca cheirei cocaína, eu nunca fumei um baseado, eu não sei qual é o gosto desse negócio. Mas eu sei, cientificamente, que a cocaína libera uma quantidade extraordinária de dopamina. A dopamina deixa o cara uma sensação maravilhosa de eu posso, eu quero, eu faço. Mas quando passa, vem o bode. Aquela sensação horrorosa de uma ausência. O pecado é assim. Ele é bom, mas tem um preço altíssimo. Paulo deixa muito claro isso em Romanos 6, quando ele fala: então quer dizer que eu posso pecar à vontade para que a graça de Deus superabunde? De maneira nenhuma, porque quem anda em pecado é escravo do pecado. Você quer ser livre? Diga para a pessoa ao teu lado: você quer ser livre? Foge do pecado. Mas diga para o teu irmão: mas não é o pecado que vai tirar a tua herança, é a incredulidade. O camarada é crente, teve no passado dele uma ligação com cocaína, vai lá e dá uma queda, caiu, ele perdeu a salvação? Não, ele continua filho. É um filho miserável, que está vivendo na miséria, mas é filho. E se é filho, tem direito à herança, amém ou não?
Então eu quero te dizer uma coisa: o que pode tirar de você o direito da herança é a incredulidade. Então, quando o crente age com incredulidade, achando que ele vai agradar a Deus, ai, Senhor, eu aceito essa enfermidade, eu aceito porque eu não mereço. Ele não está sendo inteligente, e muito menos vai crescer em direção ao direito de herança. Amém? É muito importante você entender isso. Em primeiro lugar, diga: eu recebo a minha herança pela fé. Diga: o que pode anular a minha herança é a incredulidade. Em terceiro lugar, eu quero mostrar para vocês o exemplo de Abraão, ainda em Romanos 4, agora 18 a 21. O texto diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Veja, a Bíblia diz que Abraão tinha 100 anos. O corpo dele estava amortecido. Literalmente, irmãos, Sara podia passar a mão nele à vontade, que ele não ia sentir nada. E o homem, se não sentir nada, não gera filho. Sim ou não? Tem que sentir uns calafrios. Aí dá filho. Abraão estava amortecido, não tinha como. E Sara também estava. Mas ele não olhou para isso. Ele olhou para quem prometeu. E ele entendeu que quem prometeu era poderoso e fiel para cumprir. Querido, se você quiser entender como é que você toma posse da herança que Deus tem para você, das promessas de Deus, sempre será pela fé. E a Bíblia diz que ele foi chamado pai da fé, porque foi capaz de crer contra a esperança. Quando as circunstâncias são adversas, é nessa hora que Deus está querendo que você crê. Quando o decreto dos homens é de morte, é nessa hora que Deus quer que você creia. Porque Deus quer que você seja capaz de olhar para Ele e dizer: eu não entendo como, não sei de que jeito, não sei quando, mas se o Senhor prometeu, vai acontecer. Amém? Então, na verdade, herdar as promessas de Deus acontece pela fé. O apóstolo Paulo, quando ele lida dessa questão, ele lida de uma maneira muito séria, porque no tempo em que ele viveu, Paulo era um judeu muito fiel. Aliás, ele era muito radical, vocês sabem disso. No começo da vida de Paulo, ele matava as pessoas porque criam diferente dele. Mas de repente ele tem um encontro com Jesus e ele descobre uma coisa, que a salvação não é pela lei. Ninguém vai ser salvo cumprindo a lei. É pela graça. E ele se torna um pregador da graça, e ele passou a ter ao longo da sua vida inteira um grupo de pessoas judaizantes, literalmente religiosos fariseus, que se tornaram um espinho na carne dele. Eu penso que o espinho na carne de Paulo não era pecado nenhum, não era enfermidade nenhum. Eu penso que era esse grupo de gente que ficava atrás dele, perseguindo ele. E Paulo, então, ele desenvolve uma teologia da graça, onde ele defende a salvação pela fé. E não só a salvação, como uma vida cristã através da fé. E ele então usa em Gálatas capítulo 4, 22 a 28, duas alegorias. E essas duas alegorias explicam para a gente de uma forma muito clara.
Ele diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Quem sabe disso, que Abraão teve 2 filhos? Depois ele teve muito mais, mas aqui os que estão aqui citados são Ismael e Isaque. Um da mulher escrava. Quem era a mulher escrava? Como é que ela chamava? Agar, a egípcia. Ela era escrava, ela trabalhava como escrava de Sara. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Eu preciso explicar o que ele está dizendo aqui. Abraão tinha 86 anos nessa época. Ele estava bem velhinho, mas ainda não estava morto. Com 100, ele já estava morto. Mas com 86, ele ainda dava de vez em quando no coro, né? Talvez era uma por ano, assim, sei lá. Gente, eu estou falando que a Bíblia está dizendo aqui. O que a Bíblia está querendo dizer que é o filho da carne? Ele pega uma mulher jovem. Agar era uma mulher jovem. Devia ter uns 20 anos de idade. Uma mulher de 20 anos pode ter filho ou não? Um homem de 86 pode ter filho ou não? O homem não importa quantos anos tem. Se ele conseguir, ele pode ser pai. O que a Bíblia está dizendo é que Abraão com Agar tiveram um filho segundo a força da sua capacidade. Por isso que Ismael é o filho da carne. Mas Isaque, Abraão estava totalmente amortecido. Você já sentou em cima da tua perna algum dia? E aí fica aí umas 2 horas num lugar, numa posição só, agora põe a perna pé no chão, o que faz? Cai, porque você não tem sensibilidade. Então, aqui a alegoria que ele cita é que ele gerou 2 filhos, mas um foi pela sua capacidade, com uma mulher jovem, e o outro nasceu por causa da promessa. E ele diz assim: mas o da escrava segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, onde foi dada a lei. E corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da mulher que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Em outras palavras, Paulo usa a seguinte figura: o indivíduo que tenta acreditar que pode ser salvo pela lei ou pelas suas próprias obras, é como Ismael, o filho da escrava. Mas aquele que crê que a sua salvação e todas as promessas de Deus acontecem pela graça, através da fé, esse é livre e é como Isaque. Notem, os 2 têm o mesmo pai, mas mães diferentes. Amém? Você quer ser filho de quem, meu querido? Da escrava ou da livre? Você quer pautar a sua vida pelo merecimento, de uma maneira meritória, meritocracia, ou pela fé, pela graça? Diga para a pessoa do teu lado: do mesmo jeito que você foi salvo pela graça, você continua sendo abençoado pela graça. Diz: a tua herança você toma posse através da fé, pela graça. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Então, é muito importante a gente entender essa realidade. Agora, e Paulo continua usando esta figura de Ismael com Isaque para se referir a uma situação que ele vivia. Porque onde Paulo ia, os judaizantes iam atrás. Teve uma vez que ele ficou tão irritado, meu irmão, ficou tão irritado, porque
Pedro era o cara que às vezes cria, às vezes não cria, às vezes andava direito, às vezes não dava. E Pedro foi lá ver o que Paulo estava fazendo no meio dos gentios e comeu com eles. Aí chegaram o pessoal de Tiago, os judaizantes. Ele já pulou do lado de lá e falou: eu não concordo com essas coisas. E Paulo falou assim: eu resisti ao irmão Pedro na cara. É como se ele estivesse dizendo assim: precisa aprender a ser homem, assumir a sua posição. E Paulo, então, ele lutava para que as pessoas não quisessem impor o jugo da lei sobre os gentios. Houve até um concílio em Jerusalém, porque os judaizantes queriam que os crentes que se convertiam, que eram gentios, tinham que ser circuncidados, cumprir a lei. E Paulo falou: mas não vai de jeito nenhum. Eles estão na graça, eles não precisam cumprir a lei. E esse grupo de judaizantes, de fariseus, de hipócritas, eram pessoas que causavam muita perseguição na vida de Paulo. E ele cita isso, e ele fala da luta entre as duas realidades. Está lá em Gálatas capítulo 4, 29 a 31, ele diz assim: como porém outrora, o que nascera segundo a carne, quem que nasceu segundo a carne? Ismael. Perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Quem nasceu segundo o Espírito? Isaque. Também agora. Contudo, o que diz a Escritura: lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Ele está dizendo do mesmo jeito, porque o que aconteceu? Quando Isaque nasceu, Ismael já tinha 13 anos. Ismael começou a crescer. Isaac começou a crescer, Ismael vinha e dava peteleco nele. Devia passar o pé nele, ele caía da risada dele. E Sara viu isso. E ela chega para Abraão e fala: seguinte, o filho da escrava, o filho de Agar, Ismael, está caçoando de Isaac, eu não vou aceitar esse negócio não. E Isaac tentando contemporizar, falou assim: mas o que nós podemos fazer? Vaza com essa mulher e com o filho dela. Ou ela, ou eu. Sabe, gente, uma mulher já é duro de lidar. Duas, impossível. Então, se você tem uma mulher, cuide bem dela. Não queira arrumar uma segunda que não vai dar certo. Mas foi o que aconteceu. E aí Abraão teve jeito e mandou embora. Deu dinheiro, deu provisão e tudo mais. Mas teve que despedir do filho da carne, que não era propósito de Deus. Ninguém mandou não crer. Começou crendo, demorou, ele foi lá e tentou dar uma ajuda. É assim que muita gente faz. Mas Paulo está dizendo que o crente que quer crescer em direção à herança, a herdar aquilo que Deus tem para ele, não pode conviver com o fariseu. Cuidado com esse tipo de gente que se acha juiz de todo mundo. Você tem que se cercar de quem crê e não de quem se acha santo. Você já viu alguém cheio de graça perseguir alguém? Me descreve aí, como é que é uma pessoa que está cheia de graça? Você encontra a pessoa e tudo bem, como é que ela vai reagir? Não. Sai para lá, pecador. É assim que é uma pessoa cheia de graça? Como é que uma pessoa cheia de graça reage? Quando você pensa em graça, você lembra do quê? Riso. O que é uma pessoa engraçada? É uma pessoa que produz riso. É a mesma raiz, meu querido. Fariseu não faz ninguém rir, faz chorar. Pessoa cheia de graça vai fazer. Você sabe o que o nome Isaac significa? Tzahak significa riso. Itzhak significa ela riu. Ou ele riu. Na verdade, quando o anjo chegou e falou para Abraão: olha, o ano que vem você vai nascer um filho. Sara estava dentro da tenda. E ela falou assim: como alguém pode me dizer que agora eu vou voltar a ter prazer?
Você vê que a veinha estava ainda pensando naquilo. Ela não duvidou que ela ia ter um filho, ela duvidou que ela ia voltar a ter prazer. E o anjo, que naquele lugar era Jesus, né, que veio ali trazer essa notícia, falou, ela riu. E ela ouviu ele dizendo, não, não ri não. Riu sim porque eu ouvi. Passaram os 9 meses, nasce o garoto e ela dá o nome de Isaac. Queridos, a história de Isaac é uma história linda. Porque Isaac não foi um cara brilhante. Isaac não foi um cara, sabe, como Jacó, que fazia, acontecia, tomava dos outros e fazia. Isaac era um cara de paz. Mas onde Isaac ia, prosperava. Onde Isaac ia, as pessoas ficavam com inveja dele, porque ele prosperava mais do que os outros. Isaac representa aquele que é motivo de alegria por causa da graça de Deus. É isso que Deus tem para a tua vida, meu querido. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas quem entender isso, vai andar nesse tempo de dificuldade, pisando na graça de Deus, tendo motivo de alegria, amém. Aplauda o Senhor, libere, creia, tome posse. A pessoa que tem graça, ela aproxima as pessoas, ela não afasta ninguém. A pessoa legalista, ela quer bater nos outros. Ela quer disciplina, juízo. João quis mandar juízo do céu. Jesus passou em Samaria, eles tinham aquela rixa com os samaritanos. Não receberam Jesus, ele disse, Senhor, se tu quiseres, eu mando cair fogo dos céus. Jesus falou, João, você não está entendendo nada, né? Você não sabe a que espírito você serve. Porque o Filho do Homem não veio para julgar, mas para salvar os pecadores. Deus te chamou para ser instrumento de salvação, de graça, de perdão. Deus não te chamou para bater nas ovelhas. Deus te chamou para alimentar as ovelhas. Viver na graça é isso. Paulo entendeu isso. Durante muitos anos da sua vida, ele era o algoz. E agora, ele não era mais o algoz. Ele era aquele que levava a mensagem de graça e de misericórdia. Mas a luta entre as duas realidades sempre vai haver. Quando você vê uma pessoa se levantando como juiz, apontando o dedo para todo mundo, vai ver a vida delas. Pode ter certeza de uma coisa, está recalcada, está amargurada, as coisas não estão dando certo, já cansou de esperar e agora quer dar coice. A graça de Deus, meu querido, tem que estar na tua vida, tem que estar na tua família. Que nem o pastor Cláudio Duarte falou aqui quinta-feira, né? Quando ele chega na casa dele e que ele vê que a mulher dele está naqueles momentos, ele foge. E ele até usou um texto bíblico para defender. Ele disse assim, porque a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. A mulher está com cara de brava, ele vaza. Faça isso também. Quando o irmão quiser brigar com você, estiver querendo provocar, vai embora, vaza. Deixa passar aquele momento. Deus te chamou para ser uma pessoa portadora da mensagem da graça. Deus te chamou para sorrir. Quando você chegar e uma pessoa tiver, né, com aquela cara taciturna, sorria. Traga uma palavra de paz. Dá um abraço gostoso. Que a tua presença possa transbordar essa graça. Que você possa exalar o perfume de Jesus. Onde Jesus chegava, as pessoas iam para Ele. Porque Ele tinha esse perfume da graça de Deus. Amém? É muito importante você entender, a maturidade, ela acontece quando você não anda pelo que sente. Você entende o propósito de Deus. Eu sou filho, se eu sou filho, eu sou herdeiro, não importa o que esteja acontecendo.
Deus está comigo. Amém? A quinta ou a sexta reflexão que eu quero fazer aqui com vocês agora é que nós precisamos aprender a usufruir da herança. Porque tem muita gente que é príncipe, mas vive como um plebeu. Tem uma herança extraordinária, mas não toma posse. Então, lá em Êxodo capítulo 23, de 25 a 30, Deus está prometendo ao povo a sua herança na terra, a terra prometida, e Ele fala de algumas verdades aqui, mas eu quero focar especificamente no processo. O texto diz assim: servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei diante de ti num ano só, para que a terra não se torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Deus promete uma série de coisas para o povo de Deus e diz assim: olha, vou te dar saúde, vou te dar fertilidade, você vai vencer os seus inimigos, mas eu não vou fazer tudo de uma vez. Porque se eu fizer tudo de uma vez, vão morrer todos os seus inimigos, vocês ainda serão poucos. E aí, ao invés de vocês encherem a terra com pessoas, serão as feras que vão se multiplicar. Deus fala assim: eu vou fazer pouco a pouco. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: você tem uma herança. E a herança de Deus para a tua vida é muito mais do que você tem hoje. E é muito mais do que você é capaz de sonhar. Mas o que Deus está te dizendo, aplauda o Senhor, pode aplaudir. Mas o que Deus está te dizendo é que Ele vai ministrar para você essa herança, pouco a pouco. O que acontece com uma pessoa que ganha muito dinheiro de uma vez? Torra tudo. Mas quem vai ganhando aos poucos, vai aprendendo a mudar de padrão. Não é verdade? A bênção de Deus é assim. Diga para a pessoa ao teu lado: você pode não estar vivendo tudo que Deus tem para você, mas a herança dele, Ele não revoga. Pouco a pouco, você vai amadurecer e vai estar pronto para receber as bênçãos de Deus na tua vida. Continue confessando: eu sou herdeiro de Deus. Diga: eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. A Bíblia diz que Abraão se tornou herdeiro do mundo, ele e os seus descendentes. Quantos aqui creem em Jesus? Diga: você é filho de Abraão. Diga: esse mundo é teu. Nós vamos tomar posse dele para Jesus, em nome de Jesus. A sétima reflexão que eu quero fazer aqui hoje com vocês diz que nós temos que tomar posição diante dos ataques do inimigo. Isso aqui é muito importante, porque os inimigos, eles vão se levantar. Os inimigos aos quais Paulo se refere eram os judaizantes. Eram aqueles que queriam impor a volta para a lei para o povo gentio. Isso era tão forte naquele tempo, irmãos. Vocês se lembram que quando Pedro recebeu aquela visão, ele estava lá na cidade de Jope, na casa de um homem curtidor de couro chamado Simão Cirineu.
E ele estava lá e ele teve um êxtase, e de repente ele vê um lençol cheio de animais impuros. E Deus fala para ele: come. E ele falou: meu Deus, eu não vou comer nada disso, eu sou judeu kasher. Eu nunca comi nenhum alimento sacrificado, nenhum alimento proibido. E Deus fala assim: aonde, o que eu santifico, você não diga que é impuro. E Deus fala: vem aí duas pessoas que vão te levar para a casa de Cornélio, um centurião romano. Aonde que ele ficava, Cornélio? Para quem já foi comigo para Israel sabe, Jope fica mais ou menos uns 40 quilômetros de Cesareia, que era a cidade onde Cornélio, como centurião, era um homem que era chefe de 100 soldados, onde ele habitava. O primeiro convertido gentil foi um italiano, por isso que o povo italiano é abençoado. Cornélio foi o primeiro. E Pedro falou: mas eu nunca entrei numa casa de um gentil. Veja, ele já era salvo, mas ainda estava com a cabeça de judeu. E Deus dá essa visão para ele quando ele entra lá dentro. Cornélio está estupefato, querendo saber de Jesus. E ele começa a contar de Jesus. Quando ele fala da graça da salvação, o Espírito Santo vem. Quando o Espírito Santo veio, irmãos? Quando ele falou da graça. E quando o povo começou a falar em línguas, aí Pedro falou: meu Deus, se o Espírito Santo está sendo derramado neles, quem sou eu para dizer que eles não podem? Você quer que as pessoas ao seu lado se convertam? Quantos aqui querem? Preguem a graça. Falem do amor de Jesus. Quando as pessoas sentirem o amor de Jesus, elas vão abrir, escancarar, e o Espírito Santo virá sobre elas e vai fazê-las ficar cheias do Espírito. Amém? Mas vejam como era sério isso. E o apóstolo Paulo, então, em cada lugar que ele ia, ele ensinava a doutrina da graça de uma maneira extraordinária. Ele passava anos treinando aquelas pessoas. Aí ele ia embora e ficava lá uma liderança. No livro de Atos, tem um episódio muito bonito, porque ele está na cidade de Mileto. Mileto era uma cidade portuária, muito perto de Éfeso, ali na Turquia. E Paulo chama todos os anciãos, as pessoas que ele tinha treinado, e ele diz para eles: olha, eu vou embora e vocês nunca mais vão me ver. Aí todos choram, eles se beijam e se despedem, mas ele fala algo muito importante para aquele grupo de líderes. Ele diz assim, Atos 20, 29 a 32. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão como homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que estão santificados. Quem são os lobos que Paulo se refere? São os fariseus, os judaizantes, que querem perverter, ou seja, mudar a palavra da graça para uma palavra legalista. Diga para a pessoa do teu lado: foge de gente legalista. Paulo os encomenda, em primeiro lugar, a Deus, ao Senhor, e em segundo lugar, a palavra da sua graça. E ele diz mais: esta palavra tem poder para edificar. Diga para a pessoa do teu lado: o que edifica é a graça. Deixa eu falar algo muito importante para os líderes aqui. Você quer que o teu ministério cresça? Quantos querem? Alimente as ovelhas. Não bata nelas. Pastor não bate em ovelha.
Pastor, alimenta a ovelha. Por que que Jesus estava sempre rodeado de multidão? Porque ele tinha uma palavra de graça sempre para as pessoas que vinham. Então esse tipo de gente que sobe no púlpito e fica dando pancada em todo mundo, isso não é de Deus, meu irmão. Isso não foi o que Deus chamou para você. Você quer dar pancada? Vai fazer MMA. Aí você pode dar pancada à vontade. Você está lá para dar pancada. Agora, se quer ser pastor, tem que alimentar a ovelha. Amém ou não? Diga para a pessoa ao teu lado: o que edifica uma pessoa é a palavra da graça, não é a palavra da acusação. Tem gente que pensa que vai subir lá e pá. Tem algumas denominações que se o cara não der umas chibatadas, o povo não dá glória a Deus. Agora, quando o cara tira a corrente, começa a desferir golpe, aí o povo fala, aleluia, gosta de apanhar, meu irmão. Eu não sou masoquista. Eu não gosto de apanhar. Quem gosta de apanhar aqui? Glória a Deus. Diga para a pessoa ao teu lado: o que edifica a tua vida é a palavra da graça. Diga: você foi chamado para pregar a graça, para viver a graça, para proclamar a graça. Amém? E ele diz mais, de que esta palavra é poderosa para edificar, mas também para dar herança a todos os santificados. Tem muita gente que acredita que a salvação acontece pela graça, mas que a santificação acontece pelo esforço. Vocês querem ver como não é verdade? A Bíblia lá em Gálatas fala sobre a obra da carne. A obra fala do teu esforço, do teu trabalho, sim ou não? Mas fala do fruto do Espírito. Fruto. A árvore não fica, nasça uma pera. Ela é uma pereira, ela vai dar pera. Não é verdade? Fruto é fruto de graça. E a árvore que dá fruto é madura. Amém? O que é fruto do esforço é a obra da carne. Mas o fruto do Espírito é o Espírito quem opera. Sabe quem opera a santificação? O Espírito Santo. Sabe quando ele opera? O crente. E eu quero dizer isso mais uma vez, para ninguém ficar achando que eu estou dizendo, vamos agora, já que é tudo pela graça, vamos mergulhar no pecado, vamos aproveitar a vida. Não. O pecado, querido, vai fazer de você uma pessoa miserável. Quem escolhe viver no pecado vai perder, o diabo vai roubar, ele precisa de uma brecha na tua vida. Mas uma pessoa que reconhece, Senhor, eu sozinho eu não dou conta. Eu não vou vencer essa tentação se o Senhor não estiver comigo. Ali vem o Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalha naquela pessoa. E o Espírito Santo santifica aquela pessoa. Quantos aqui querem viver uma vida de santificação? Sabe o que você tem que fazer, meu querido? Você tem que se aproximar do Espírito Santo. Tem que invocar Ele na tua vida. Tem que deixar Ele atuar na tua vida. Porque você não vai vencer aquela obra da carne na tua vida sozinho. A obra da carne, ela traz morte. Mas o fruto do Espírito é vida. Amém? E nós como líderes, como pastores, a gente tem que apontar o caminho. Quando você olhar para dentro de você e detectar alguma obra da carne, inveja, divisão, sensualidade, o que você tem que dizer: Deus, Jesus morreu por mim. Ele não morreu para eu viver essa vida miserável. Eu quero ser livre. Exatamente do jeito que o filho pródigo fez. Os dois eram filhos. Só que o filho pródigo reconheceu que viver longe do pai é uma vida miserável. E ele voltou e descobriu que Deus tinha tudo para ele, que o pai tinha tudo para ele. O outro, o legalista, ficou ali perto, porque tem pessoas que vão para o mundo e fazem de tudo. O cara, quando vai pecar, ele lambuza mesmo. Né? Vai comer o chocolatinho, fica tudinho. Fica marrom até na testa.
Agora tem outro que toma veneninho em doses homeopáticas. Está na igreja, aleluia. Glória a Deus, paz do Senhor, irmãos. Aquela jararaca, aquela vibra, eu quero que morra. Cheio de amargura no coração. O que vai fazer de você uma pessoa que vai tomar posse da herança que Deus tem para você é andar na graça de Jesus. Amém. Muita gente tem dúvida, como é que eu vou herdar isso? Como é que eu vou fazer para vencer? Eu quero mostrar para vocês uma situação em que Abraão faz essa pergunta para Deus. Deus já tinha prometido que ele ia ser o herdeiro de tudo. Está lá em Gênesis capítulo 15, versos 8 a 10. Abraão chega para Deus e diz, perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei se hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Quantos animais aí? 5, diga número da graça. Ele tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de frente das outras, e não partiu as aves. Eram muito pequenininhas. O que é isso? Primeira coisa que Deus fala, ó, eu quero fazer uma aliança com você. E a aliança, naquele tempo, você não fazia uma aliança, você cortava uma aliança. A palavra aliança é berit. E o verbo é karat, cortar a aliança. Já contei isso para vocês, mas é importante repetir, né? Jesus diz, outra vez vos digo. Então a gente diz várias vezes para a pessoa aprender. 2 tribos estavam entrando em guerra e queriam fazer paz, elas faziam uma aliança. Cada um trazia os seus animais do sacrifício e cortava, e colocava os animais assim, como se fosse num corredor. E ambos passavam, um ficava de um lado, outro do outro lado, e ambos passavam no meio dos animais e se encontravam no meio, e ali eles se cumprimentavam e cortavam a aliança. Estamos em aliança, está tudo em paz. Deus fala para Abraão, me traga 5 animais, diga 5, fala da graça. Mas os animais tinham que ter 3 anos, diga 3 anos. Fala do tempo em que Jesus se preparou na terra para se tornar o sacrifício supremo. Aquela aliança que Deus está fazendo com Abraão aponta para Jesus. Só que ao invés de Deus e Abraão passarem pelo meio, Deus vem e bota um sono terrível em Abraão. E ele dorme. Enquanto ele dorme, diga, quando você dorme, você não faz nula, niente, nada. Deus passa no meio do sacrifício, com uma coluna de fogo, e queima os sacrifícios. A coluna de fogo fala de juízo, juízo sobre os animais cortados. O que Deus está dizendo para Abraão é dizendo, Abraão, eu vou fazer um ato profético aqui com você, de algo que vai acontecer daqui 2000 anos. Nessa aliança, você não vai fazer nada. Você vai dormir. Eu vou passar no meio, e eu vou passar como juiz. E como juiz eu sou o fogo que consome. E eu vou consumir esse sacrifício aqui, porque 2000 anos daqui, quem vai ser consumido é o meu filho. Para que você e eu estejamos em paz. E a partir de agora, Abraão, quem te amaldiçoar, eu amaldiçoo. Quem te abençoar, eu abençoo. E Deus está dizendo para você, quantos aqui já aceitaram Jesus? Querido, se você aceitou Jesus, você dormiu. E Deus passou no meio dessa aliança e queimou o sacrifício que é Jesus. E hoje está tudo bem entre você e Deus. Amém? Como eu vou receber a herança? Pergunta para o teu irmão, como eu vou saber que eu vou herdar essa herança? Diga assim, Deus passou pelo meio.
do sacrifício, que era Jesus, e o consumiu. Isto significa que o seu pecado, que o meu pecado, Ele pagou. Sabe, queridos, é mais ou menos como se existe um termo jurídico. O direito romano, ele é um direito tão avançado que até hoje, o direito de hoje tem tudo a ver com o direito romano. Estou vendo ali o George, ele depois me corrige se eu estiver errado. Mas é a base do direito moderno, é o direito romano. E uma das coisas que o direito romano permitia, imagine que você está num jurado e você tem ali um réu, confesso, e todos os jurados votam que ele é condenado. Então ele é condenado por unanimidade. E o réu está ali sentado para receber a sua pena. E de repente o juiz que tinha o direito e o dever de atribuir o juízo diz: você está livre. E o camarada fala: como? Você está justificado, porque alguém assumiu a culpa no seu lugar. Querido, alguém que é condenado por alguma coisa, e alguém assumiu a culpa no lugar dele, não tem o que fazer. O camarada está livre. Você está me entendendo? Você é culpado, você é réu culpado. Diga para a pessoa ao teu lado: você é réu culpado. Mas Jesus Cristo assumiu a culpa no teu lugar. Você está livre. Amém? Eu vou te falar uma coisa. O promotor de justiça faz o papel do demônio. O promotor de justiça vai fazer de tudo para te condenar, porque para ele a sua condenação é a vitória. Tem promotor que conta: eu nunca perdi uma causa. E para ele ganhar uma causa, ele tem que condenar o réu. Mas diga assim: por mais que ele seja bom, quem dá o veredito final é o juiz. E o juiz, que é Deus, deu um veredito final, que você está livre, porque a culpa foi assumida por Jesus. Olha para o teu irmão do lado e diga: isso se chama graça. Quando alguém te dá uma coisa, você fala: quanto é? A pessoa fala: de graça. Quanto custa? Nada. Como é que você herdou? Pela graça. Que direito você tem? Quando você chega para Deus, então para com essa falsa modéstia. Porque tem gente que pensa: ai Senhor, eu não mereço. Não precisa dar também, estou pedindo por pedir, mas não precisa dar. Isso não é gente modesta, isso é gente incrédula. Como é que você tem que pedir para Deus? Eu quero. Você já viu um filho? Filho que se sente amado é folgado. É folgado, meu. Filho que foi amado, eu digo, né, que tem aquele filho que foi tão amado que ele arrota, amor. Quando você come demais, você arrota, né? Tem filho que arrota, amor. Amor foi tão amado que ele é folgado. A Eric é super folgada. Ela chega lá em casa, pode ligar 2 da manhã, 6 da manhã, fala: mãe, amanhã você fica com Enzo? Ela pode. Isso é direito de filho. Você quer a bênção de Deus na tua vida? Você quer a herança de Deus na tua vida? Seja ousado para pedir. Enquanto o diabo estiver falando para você: você não merece, você acreditar, você não vai ter nada. Mas se você entender que a herança de Deus se recebe por causa de um direito que Jesus conquistou, você vai ter fé para dizer: Pai, você nem vai usar esse negócio: eu não mereço, mas Jesus merece. Não, não é que não mereço, eu mereço.
Mereço porque eu estou debaixo do sangue, eu estou debaixo da aliança. Eu mereço porque o Senhor prometeu. Eu quero isso na minha vida, amém ou não? Aplauda o Senhor, libere e diga eu creio. Amém. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas na vida, não vai ter lutas. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você vai passar por tudo isso com alegria, com esperança. Porque você sabe em quem tem crido. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. É assim que você anda. Quem anda nesta fé não vive amargurado. Vive com esperança. Claro que a vida nos apresenta dias bons e dias maus. Mas quem entendeu que é filho, não anda por sentimentos. Anda pela fé.